Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar aqui para vocês e para repercutir essa derrota do São Paulo. Palmeiras 2, São Paulo 1 em plena Allianz Arena, um golzinho no final, um golzinho dolorido, né? Mas eu quero falar algumas coisas para vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui. E durante o jogo, quando eu estava assistindo o jogo, a minha ideia era fazer aquela divisão usual, para você que já é recorrente aqui no canal, né? Falando sobre o São Paulo, sobre escalação, mas aí pro final eu decidi falar outras coisas que é importante eu falar, e para aquelas pessoas novas, né, você vai ver como é que a gente fala aqui, sempre com muito respeito. Seja você torcedor São Paulino, torcedor de outros clubes, palmeirense, é sempre bem-vindo aqui no canal, beleza? E direto ao assunto, eu começo falando que o São Paulo perde o jogo pro Palmeiras por não jogar bem. Na verdade, na minha visão, o São Paulo não vem jogando bem. Isso é uma coisa preocupante nessa reta aí que está acumulando aí as 3 competições. São Paulo já não jogou bem fora ali contra o Goiás, né? Aquele empate ridículo, o São Paulo não quis jogar. Contra o Nacional foi a mesma coisa, né? Então, e agora contra o Palmeiras, eu senti que o São Paulo nessa mesma toada, se recuando, tentando sair ali nos erros do adversário. O Caio, que estava comentando, até falou isso, né? Você jogar contra times, né, menos qualificados, isso pode até dar certo, mas com times assim como o Palmeiras, como o Flamengo, que tem elencos qualificados, num vacilo que você der, aquela estratégia sua vai pro saco. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas o ponto principal para mim é que São Paulo não vem jogando bem. Essa é a primeira coisa que eu tenho que destacar. E por quê? Até para o vídeo ficar curto também, na minha visão, isso se dá, primeiro porque o elenco do São Paulo, eu já falei aqui, é um elenco que para mim é medíocre, não é qualificado. Você tem uma peça ou outra ali que se destaca, que o grande exemplo do São Paulo é o Lucas. Mas hoje também eu vejo que a gente tem um treinador abaixo. Eu já falei isso e vou tocar nisso mais uma vez. O Zubeldia, que faz um bom trabalho, não dá para negar, não é um treinador para a altura de São Paulo. E aí eu venho reforçar, até porque eu já falei isso, mas como eu falei, tem pessoas novas, eu venho trazer alguns pontos que tenho que trazer novamente, que são as limitações do Zubeldia. Primeiro que a cada 3 jogos a gente não tem um treinador no banco. Hoje é mais um exemplo. Por mais que a diretoria já tenha conversado com ele, parece não se ter efeito. E essa consequência também está, esse nervosismo, esse comportamento está chegando para os jogadores em campo. Alan Franco foi expulso ali de bobeira naquele jogo contra o Goiás, e hoje o Luciano também ridiculamente foi expulso. Então, esse é um ponto. Outra questão é um treinador que entra com a mesma formação em todos os jogos. O Nacional entrou com a mesma formação, se pega o Botafogo, que é líder, como eu já falei, se pega o Vasco, se pega o Atlético Goianiense, ele usa a mesma formação, que já está manjada. Se a gente for olhar no jogo do Nacional, o Lucas pegava a bola, tinha 4 em cima dele. O Ferreirinha pegava, tinha 3. Então, assim, já está, é uma coisa que já está ficando previsível. Você pode até analisar que hoje foi diferente, né? Entrou com 3 zagueiros, tentou mudar, beleza. Só que aí vem aquela questão, né? Entre o time não jogar bem, como eu vi assim no primeiro tempo, teve até algumas chances, né? Mas chega no segundo tempo, ele não muda, demora muito. E aí quando o São Paulo leva o gol, ele vai mudar. É óbvio, qualquer treinador mudava. Então assim, demora muito, e aí quando muda mal. Hoje a gente não pode dizer isso porque ele começou a colocar os titulares. Mas aí vem outro ponto, que para mim é um ponto que eu não consigo entender, que é você olha no banco, você tem Igor Gomes da base, você tem Rodriguinho da base, você tem Eric, enfim, você tem N jogadores que eu não sei porque ele não coloca. Essa é uma coisa, se não sente confiança, então o cara não está no elenco, volta para a base e volta. Então essa é outra coisa que eu já falei. Então desses inúmeros, né, pontos que eu coloquei aqui, isso faz com que o São Paulo tenha uma estratégia, está tendo partidas que não são boas ao meu ver, né? E aí, eu acho que o que coroa, o que demonstra esse pacote aí de coisas que eu falei e que chega esse resultado ruim do São Paulo hoje, e também contra o Nacional um jogo não bom, e também não bom, e contra o Goiás não bom, é que para mim, e aí fazendo essa análise bem profunda, o São Paulo hoje, ele não sabe o que ele quer, né? O São Paulo, a gente viu em entrevistas dos jogadores e treinadores dizendo que vai brigar nas 3 competições. Não dá, a gente sabe que não dá. Para mim, o brasileiro já foi pro saco, eu já falei isso até algumas vezes, principalmente naquela sequência que perdeu pro Vasco, Cuiabá. Interessante até que, ao meu ver, um dos grandes jogos, assim, jogos chaves pro São Paulo foi contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo botou um monte de reserva, conseguiu a vitória, os times de cima perderam, e o São Paulo tinha a chance de consolidar hoje. Entrar com esses reservas, vencer o Palmeiras, passar o Palmeiras e dizer, eu tô brigando aqui no Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu. Então, ao meu ver, o São Paulo não sabe o que quer. O São Paulo está totalmente sem planejamento.
tá jogando cada jogo um atrás do outro, mas você tem que definir. Mais uma vez, para mim o brasileiro já morreu e agora é você focar nas Copas. E nas Copas, né, como eu falei, o São Paulo tem até uma estratégia, mas uma estratégia está muito risco. Decidir os jogos em casa e jogando fora, tá jogando como time pequeno. Vale lembrar que quanto ao jogo do Nacional, vou pontuar aqui, o São Paulo passou o jogo todinho sem dar um chute a gol. O único chute que deu, o Caleri estava impedido. Então é preocupante a situação do São Paulo, da forma que está jogando, da forma que está planejando esses jogos, tanto nas competições mata-mata, como aqui no Brasileiro, que para mim, como eu disse, já podia entregar, já podia botar jogadores da base, já podia trazer gente da base, que não está nem no elenco para testar, enfim. Só um ponto para finalizar aqui, o volante que a gente contratou, não sei se era Marcos Paulo, que jogou contra o Atlético Goianiense, não jogou na Libertadores, eu não sei porque não entrou hoje. E aí talvez venha de encontro a isso que eu falei, ou ao encontro a isso que eu falei do planejamento. Contratou o cara, se não tem confiança no cara, não contrata, porque o cara estava ali disponível para jogar. Beleza? Então, quanto o jogo é isso, né? O Palmeiras massacrou, teve várias chances, o primeiro tempo podia ter feito 3, 4-0, não fez isso. Se o São Paulo fosse eficiente, o São Paulo teve 2 chances, podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Não foi, levou o gol, né, no primeiro tempo ali numa falha do Moreira, depois empatou com o Luciano e no final do jogo o goleiro Rafael faz uma saída ridícula. E aí é bom pontuar também, né, o São Paulo perde o jogo por falhas individuais. Na minha concepção, o Moreira falhando no primeiro gol e o Rafael falhando no segundo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar pro jogo. O brasileiro passou, pensar para frente. Definição da Copa do Brasil é terça-feira. Fica ligado no sorteio. O São Paulo pode ter sorte, sei lá, pegar o Juventude, que é o time mais fraco, vamos ser sinceros. Obviamente tem um Corinthians que não vem jogando bem, tem vários times que não vem jogando bem, tem um Vasco que também não vem muito bem, mas o São Paulo levou aquela goleada, então assim, é até difícil pensar no Vasco, mas a definição é terça-feira, o São Paulo torcer para ter sorte também nesse sorteio. E agora, quinta-feira, é o jogo contra o Nacional. Eu fui tentar acompanhar o ingresso, agora não consegui, né, por indefinições, demorei muito a acompanhar, vou acompanhar de casa, e o que eu tenho para dizer para vocês, não esperem um jogo fácil, pessoal, porque como eu disse, o São Paulo não vem jogando bem, e se o Nacional se defendeu, ficou atrás no jogo em casa, aí no Morumbi vai ser aquela catimba e aquele cai-cai. O São Paulo, na chance que tiver, tem que aproveitar para matar o jogo e sair classificado. E aí depois é pensar quem vai vir, se é o Botafogo ou se é o Palmeiras. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para você. Vamos aguardar o desenrolar nessa semana. Terça-feira, Copa do Brasil. E quinta-feira, se torcer tricolor. Vou tentar fazer um pré-jogo, esse jogo nacional. E se não conseguir, desejo uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.